ainda dos povos ficam junto com eles na terra, que eles não conseguem tirar todos eles. Tá? Você está falando dos territórios que está lá no mapa que eu mostrei para vocês semana passada. Então não vou. Deus abençoe o mundo. Barão, eu falo pro pessoal, 2 segundos aí. Rapaz, aqui, vai dar meia hora. Aí, 2 minutinhos, vai demorar meia hora. Aí a gente lê, como eu falei semana passada, Josué, ele fica com o povo, ele divide a terra, né, o que ele conquistou, ele fica com o povo e ele morre. Quando ele morre, ele não deixa sucessor, né, não deixa legado. Até que eu falei para vocês, pensem sobre o legado, que até o final da aula a gente vai falar sobre o legado. E Josué morre, não fica ninguém como seu sucessor, porque Moisés, ele se preocupou. Quando Deus falou para Moisés assim, olha, você vai morrer, sobe ao alto do monte, vê a terra que eu te prometi, que eu prometi para o povo, mas você não vai entrar nela por causa daquela rebeldia tua de bater na rocha, quando eu mandei você só falar a rocha. E ele sobe ao monte e ele fala assim, mas então, Senhor, deixa alguém no meu lugar. Moisés se preocupou em deixar alguém no lugar dele. E esse alguém era Josué, porque estava experimentado com Moisés, andava com Moisés, era seu servo, né, que a Bíblia diz. E Josué morre e não deixa ninguém. Aí entra a era dos juízes. Qual é essa era dos juízes? Quem pode me dizer? Ninguém sabe? Como é esse período dos juízes? Ninguém sabe? O período dos juízes é quando Josué morre. Vocês veem que Moisés? Josué morre, ficam os anciãos do povo, os líderes do povo, normalmente, que tinham os cabeças das tribos, né? Ficam esses líderes, que são os anciãos, aqueles que eram os mais velhos, né, naquele momento. Começa a tribo, cada tribo tomando conta daquilo que Deus tinha designado, e o povo fica na terra. Só que o povo fica na terra sem uma liderança. Então, qual o versículo-chave de Juízes? Alguém sabe? Alguém abre aí no último versículo, acho que é o último versículo de Juízes. Ah, lá no último capítulo. É o último versículo. Quem achar pode ler bem alto. O último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Esse é o versículo-chave de Juízes. Juízes 21, 25. Então, o versículo-chave é: cada um, não havia rei, não havia líder. Não havia quem levasse o povo diante do Senhor. Então, o sacerdócio naquele momento era só para poder fazer expiação pelo povo. Os sacerdotes, filhos de Arão, faziam expiação pelo povo, né? Cuidavam do tabernáculo, estavam ali, mas não era uma liderança que Deus tinha deixado para levar o povo somente à adoração a Deus. Eram líderes assim separados. Então, o povo fazia o que achava reto aos seus olhos. Não está muito diferente de hoje, né? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Muitas vezes a gente faz o que parece bem aos nossos olhos. A gente tem o nosso dia a dia, tem as coisas que a gente faz, a gente cumpre o ritual de estar na igreja, a gente cumpre o ritual de estar fazendo os nossos cultos de adoração a Deus, de sacrifícios e ofertas, mas muitas vezes, como o pastor Marcos sempre fala aqui, né? Tem muitos de outras igrejas, mas como o nosso pastor sempre fala, cada um faz o que acha melhor. Aí quando a vida é torta, vem pedir o pastor para orar. Não é assim? Vem, pastor, me socorre.
levanta um juiz que livra o povo daquela opressão. Quando livra o povo da opressão, é igual a gente, né? Senhor, se o Senhor me ajudar, eu vou fazer a tua vontade, eu vou dar mais na tua casa, eu vou cumprir os seus mandamentos. Aí Deus vem e dá, né, o livramento, a gente. Aí daqui a pouco a gente está errando tudo de novo. Era assim que o povo vivia. Não tinha uma liderança e eles faziam isso. Aí clamavam ao Senhor, Deus enviava o juiz livrava o povo, passava alguns anos de livramento e o povo voltava a pecar e assim vinha de novo o juízo de Deus e o castigo de Deus sobre o pecado do povo, a idolatria. Tinham jurado lá com Moisés, queriam servir ao Senhor, a idolatria ainda, porque os povos não foram retirados. E toda vez que a gente não tira da nossa vida aquilo que pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus, vai acontecer da gente pecar. Isso não é certo, não tem jeito. Se a gente não tirar, vai nos influenciar e a gente vai ser levado a pecar contra Deus. Então, o povo, resumindo os juízes, o povo estava dizendo isso, que a gente não tem líder, então eu faço o que é melhor para mim. Deixa eu passar aqui para ver se tem mais alguma coisa. Isso aqui, o amarelo, está dizendo justamente o que eu falei. O estado de guerra continuou à medida que o povo se afastava de Deus e adorava os deuses dos povos à sua volta. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Consequentemente, os povos os oprimiam, então os juízes eram levantados por Deus para trazer libertação quando o povo se arrependia. Eu tenho uma dúvida em relação a isso aí. Se o povo de Israel não achava que Deus os atendia, o que levavam eles a crer nos deuses de outros povos? Que os deuses de outros povos poderiam atendê-los, já que não era nítido as coisas que os deuses de outros povos faziam. Porque assim, acontece hoje, é fato. Só que as coisas que o Deus de Israel fazia, era visível. Maná, as cordonizes. Os outros você só ouvia falar, mas nunca contemplou, nunca... Isso é o que as pessoas acreditavam que fazia. Era aquela questão de geração em geração, né? O pai que falou para o filho, que foi falando para os netos, e assim foi indo. Então eu gostaria de saber o que levava o povo de Israel a, vou adorar esse Deus aqui, porque é o quê? Simplesmente vou adorar ele, achar ele bonitinho, porque é alguém visível que eu estou vendo. Seria isso? Não necessariamente. Nós temos uma memória muito curta, a gente sabe disso, né? Nós, como povo, temos uma memória curta. Deus, o que Deus fez? Deus deu maná, Deus abriu o mar vermelho, mas isso foi lá. E vai passando o tempo, olha o que acontece com a gente. É que eu falei aqui na primeira aula, eu falei assim, todos os dias Deus tem uma porção nova pra gente. Falei isso. Só que a gente não busca essa porção. Se torna um ritual a gente estar na casa de Deus, não é assim? A gente vem domingo, volta, vem na terça às vezes, vem na quinta às vezes, quando não vem só no domingo, e vai e volta, e se torna um ritual. A gente não ora em casa, a gente não busca a Deus para que Ele dê porção nova. Estou dando um exemplo de nós hoje para a gente entender como era o povo. Então a gente vai vivendo. Aí o que acaba acontecendo? A gente esquece do que Deus fez no passado, porque Deus já não faz hoje, porque a gente não busca. Aí Deus não faz, a gente acaba no conformismo.
serve. Deu para entender? Sim. Fala. Às vezes a gente se afasta de Deus, começa a fazer coisas erradas, mas mesmo assim a gente clama a Deus querendo que Deus nos ajude. Isso aí, se a gente está também. todo no erro. Da mesma forma o povo estava lá, querendo que Deus intervisse, ajudasse, mas eles todos no erro. O que eles faziam? Já que Deus não me ajudava, mas não porque Deus não me ajudava, porque eu estava fora do caminho Isso dele. aí. Aí então eu vou procurar outros meios. É o que acontece hoje. Também. A pessoa está toda no erro, mas quer que Deus intervenha. Aí o que ela faz? Deus não intervém? Então aí começa a vir aquela influência, aquele vizinho que fala, então vai lá. Vai lá, né? Aí o que ele faz? Acaba achando que vai resolver procurando outros meios, porque Deus não está agindo. Não é que Deus não está agindo, é que a gente está fora. Está no erro, está no Fora do pecado. princípio Como é que eu de quero que Deus aja na minha vida se eu estou no erro? Aconteceu com isso. Roberto, acho que até falando mesmo sobre a memória curta, né, do povo, acho que o próprio povo já dava sinais disso lá atrás, porque Moisés estava lá no monte recebendo de Deus e embaixo eles fizeram bezerro de ouro. É isso aí. Quer dizer, eles estavam ali vendo debaixo da nuvem, Ali Deus, pertinho, né? pertinho, ainda assim eles fizeram. A nossa tendência ao pecado, né? Como diz o salmista, em pecado me concebeu minha mãe. Então nós temos assim, a nossa tendência é pecaminosa. E acontecem as duas coisas, que o irmão falou e que a irmã falou. Essas coisas acontecem na vida. Porque A gente coloca Deus sempre a culpa em Deus. Deus não tem compromisso de responder àquele que não tem compromisso com Ele. O problema é que a gente acha que Deus sempre tem que falar com a gente, mesmo a gente estando pecando. Mesmo a gente não buscando a Ele, mesmo a gente não orando. E a Aconteceu gente com acha que Saul, Deus tem que aconteceu fazer com Saul. isso aí, né? Senhor, fala comigo. E Samuel não chega, né? Então vou lá sacrificar. Aí Deus vem. Aí foi procurar também a A feiticeira. pitonisa também, justamente essas partes dele foi porque ele perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele, principalmente a unção, né? Não só o reinado, mas a unção de rei. Então, essas situações acontecem o tempo todo, como acontecia no povo. Então, o que a gente precisa, que às vezes a gente não entende, é que a gente precisa de um líder. A gente precisa de um líder, toda pessoa precisa de um líder. Toda pessoa precisa ser liderada por Deus o tempo todo. Porque a gente tem a tendência pecaminosa, não adianta. Eu posso passar uma semana buscando a Deus dia e noite, ter experiências com Deus tremendas. Estou falando que eu já tive isso, já aconteceu comigo. Ter experiências assim com Deus tremendas. Se eu passar uma semana sem buscar Deus, eu começo a errar. Um dia eu já erro, mas eu estou dando uma margem, né? Se eu passar uma semana sem buscar Deus, eu vou errar. Eu vou fazer coisas que Deus não está se agradando, que Deus não quer. Não estou dizendo nem pecadões, né? Aos nossos olhos não, porque para Deus não tem isso. Mas eu estou dizendo assim, pecar de não buscar, de ir a um lugar que Deus não gostaria, de estar fazendo coisas naquele dia que Deus planejou outras para mim, e eu estou fazendo aquilo que eu acho que parece bem aos meus olhos, né? Então eu já tive experiências assim com Deus de momentos assim de eu programar o meu dia. Eu digo sempre, eu brinco, né? E Deus me bagunçou bonito, porque eu sou uma pessoa assim, eu era uma pessoa super organizada. Aquela de organização assim de segunda a domingo, eu sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu tinha tudo planejado. Segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer aquilo, quarta eu vou fazer aquilo outro, quinta aquilo outro. Deus começou a bagunçar tudo, porque Ele falou assim, você planeja o seu dia, mas quem disse que eu quero que você faça essas coisas? Porque às vezes Deus não quer. Quando eu comecei a pedir a Deus assim, Senhor, me mostra o que Tu queres, não o que eu quero, o que eu acho que é certo. Me faz Te conhecer como o Senhor quer ser conhecido. Se eu ousaria falar isso. Como o Senhor quer ser conhecido, não como eu acho que devo conhecer. Pronto. Você vai ter a sua vida ali literalmente bagunçada. Porque tudo que você achar que é para você fazer, Deus vai dizer assim, não é. Não era isso que eu queria que você fizesse. Eu teve uma vez que eu me lembro que eu estava de manhã, eu tinha tomado café e estava lavando a louça do café, comecei a lavar. E o Espírito Santo falou assim comigo, para agora e vai na casa de fulano. Eu falei, o quê? 9h pouca da manhã, eu tinha
a gente faça aquilo que Ele quer que a gente faça. Amém? Pode dar glória a Deus aí. E é isso que Deus nos ensina com o período dos juízes. Então, cuidado. Cuidado que você pode estar pecando contra Deus e Deus não está te respondendo porque você está pecando contra Ele. Não estou dizendo que literalmente todos estejam assim. Às vezes Deus não nos responde porque não é o momento de responder. Mas também tem momentos que a gente está naquele negócio que não faz a vontade de Deus e Deus não nos responde, porque Ele está esperando a gente voltar para Ele e dizer: Deus, o que o Senhor quer de mim? Juízes, as tribos estavam dessa forma, adorando outros deuses, sem uma liderança. Então começaram a se envolver com os povos e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Deus levanta juízes, né? Esse aqui a gente conhece bem, né? A gente sempre ouve mensagens sobre ele. Deus levanta os juízes. Por quê? Porque Deus tem misericórdia. Amém, gente? Amém. Glória a Deus, que a misericórdia do Senhor, meia-noite eu estava dormindo e ela já tinha se renovado sobre a minha vida. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente já tinha sido destruído. O povo peca, clama, sabe que está errado, que está ali sob o domínio de midianitas, de filisteus e outros, e clama ao Senhor e Deus levanta o juiz. O juiz era aquele que julgava o povo, mas não só julgava o povo, ele também lutava pelo povo. O juiz não é como o juiz que a gente vê hoje, né? Que só julga, que está lá para ser aquele que julga as causas. Mas ele também era um libertador. Não todos os juízes, tá? Mas o juiz, ele julgava o povo e também libertava. Como Débora, né? Como Sansão, como outros, Gideão, pessoas que, Eude, que foi lá também, libertou o povo do rei, matou o rei, né? Então, ele levantava esses juízes. Para quê? Para mostrar ao povo que ele ainda era Deus. Ele ainda era o Deus do povo. Ele não desistiu do povo apesar do pecado. Deus nunca desiste de nós, glória a Deus. Mesmo que a gente erre com Ele, Ele não desiste da gente. Ele está sempre investindo na gente, amém? Então, nesse período, Eli e Samuel viveram nesse período dos juízes. Samuel, ele começa a entrar no período do rei, que era Saul, que ele unge Saul, unge Davi também, mas ele também é um juiz, ele é o último, chamado último juiz de Israel. Então, nesse período, Eli e Samuel estavam ali, Eli era o sacerdote e juiz também, e Samuel. Até que chega Saul, que é o primeiro rei de Israel, né? Que é colocado por Deus porque o povo pede um rei. O povo pede um rei, as nações têm, então nós também queremos. Aí Deus fala assim: eu queria ter sido o rei de vocês, mas vocês não quiseram, então eu vou colocar um que seja rei sobre vocês. Oi. Quando eles começaram a guiar pela terra, está dizendo, cada tribo foi deixando de expelir alguns draganeus, outros filisteus, né? Então foi deixando alguns na terra. Isso aí. Então foi uma mistura. Foi a mistura dos povos, e era isso que Deus não queria. A gente vai aprofundar um pouquinho disso nos livros históricos, que realmente o que Deus não queria, que era a mistura, né, dos povos com eles. Por isso que Ele queria que expulsasse todos. Mas eles foram deixando. Como às vezes a gente deixa muitas coisas, né? Vai deixando até o momento que acaba a gente sendo prejudicado. Então aqui dá, eu acho que tem na apostila de vocês, né? A servidão. Olha quantos anos os israelitas ficaram sob o jugo de outros povos, né? Porque não tiraram os povos da terra, os povos dominavam eles. Os moabitas que estavam perto, que a gente viu lá no mapa, né? A opressão dos povos de Canaã, os midianitas, Abimeleque, os filisteus, 18 anos, olha quantos anos, né, de opressão, 20 anos ali,
Aí vem Eude, fica 80 anos de paz. Depois vem Sangar por breve tempo, né? 20 anos depois de opressão. Depois vem Débora, fica 40 anos em paz. Midianitas, 7 anos. O quinto juiz de Gideão, 40 anos de paz. Depois 3 anos sob Abimeleque. E esses juízes aqui não são juízes de livramento, sim de julgamento só, para julgar o povo, né? Não, nem todos são. Os filisteus depois oprimem 18 anos e o oitavo juiz Jefté julga por 6 anos. Então são períodos que tem aí tudo anotado, em que há esse ciclo que a gente vai ver daqui a pouquinho. As tribos mantiveram estabilidade, independência e equilíbrio político durante o período dos juízes, e um tempo onde foram contabilizados relatos notáveis de herdeiros relacionados à maior parte das tribos, sem ênfase diferenciada a nenhuma delas. Então todas as tribos tiveram como herdeiros, né, de terras. No século XI a.C. vem a coroação de Saul como primeiro monarca de Israel. As tribos se uniram pela primeira vez, regidas por um único líder. Olha o ciclo que eu falei, né? Ordem de Deus recebida, pecado, castigo, clamor. Deus levanta um juiz e liberta o povo. Então, esse é o ciclo de juízes. Vive esse período o tempo todo. Todos os anos que viveu o período dos juízes são vividos assim, dessa forma. Você tem isso aí, tem? Então, eu fecho essa aula de hoje perguntando pra gente assim, que legado mesmo a gente tem deixado? Como está a pergunta ali, né? Que legado eu deixarei para a próxima geração? Qual é o legado que eu tenho deixado para os meus filhos? Né? No caso, eu para o meu filho. Qual é o legado que eu tenho deixado para a geração que vem? O que eu tenho feito? Para que a geração que vem depois de nós conheça o Deus que eu conheço. Qual é o legado? Né? Como aquele louvor diz, que não passe de nós. Eu gosto muito desse louvor. Deus, todos sabem? Teu Espírito, tudo que foi dito a nós, venha se cumprir, e não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós, e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Flui o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Flui o teu querer. Glória a Deus. Será que é esse legado que a gente tem deixado? Que não passe de nós, Senhor. Ou a gente está dizendo assim, Senhor, faz no meu filho. Senhor, faz na próxima geração. Eu estou cansada demais, já estou velha já. Ou a gente já está dizendo para Deus assim, Senhor, eu, como Caleb, né? Eu estou tão forte quanto eu era forte aos 40 anos. Eu estou tão forte hoje quanto antes. Eu profetizo essa força, essa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você passe, cuidado para não estourar o saquinho, tá? Mas eu quero que você passe, cada pessoa que pregue, amasse um pouquinho essa paçoca aqui, tá? Vai passando rapidinho, eu não tenho muito tempo. Amassa um pouquinho, até ela ficar toda amassada. Massa. Quando ela estiver bem amassadinha, você me avisa. Pega aí, rapidinho. Não precisa, se
sair de nós discípulos que sairão de nós, discípulos perfeitos, entre aspas, porque ninguém é perfeito, mas discípulos que saibam caminhar, que tenham as pernas conforme devem caminhar, que olhem para nós e digam assim: caramba, eu me esperei em você. Eu sei que você tem defeito, mas eu me esperei em você. E os irmãos que pegaram por hoje podem comer. Não fiquem com inveja, tá? Na próxima pode ser vocês. Então, que realmente esse legado que a gente deixe é um legado de discipulado, de pessoas que olhem para nós e possam nos ver como referência. Possam nos ver como pessoas que realmente têm compromisso com Deus. E não como juízes que viviam nesse ciclo. Não como o povo de Israel que viu esse período todo pecando contra Deus. Claro que não são todos, né? Mas a gente sabe que a maioria estava assim por não haver uma liderança. Então nós que deixemos esse legado, que não passe de nós o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que não seja preciso ser levantado uma outra geração para que vá avante naquilo que Deus quer que vá. Amém? Amém. Você recebe aí? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Eu conto com vocês para essa geração. Em nome de Jesus. Aqui está, ó. Depois, se vocês quiserem, vocês não têm isso aqui na apostila. Mas eu passo para vocês por e-mail. Vocês podem anotar o e-mail de vocês se vocês quiserem. Tá? Porque eu fiz um paralelo entre os deuses do Egito e o Deus de Israel no momento das pragas. Porque às vezes, como eu falei, né, a gente olha as pragas de Israel e a gente acha que é simplesmente Deus mandou a praga para poder punir o povo que não estava deixando, o faraó, né? Mas não é. Era a briga entre o Deus de Israel e o Deus dos egípcios. Era o Deus que queria mostrar que só ele era o único Deus, que era o nosso Deus, né? Então, Anquete era um dos deuses dos egípcios, era a personificação do rio Nilo, né? Nutridor dos campos. Então, todas as águas se tornam em sangue, para dizer aqui, ó, o nutridor sou eu, que era Deus, né? Aleluia! Anquete, né? A personificação do Nilo também no momento das rãs. Rapi, quer dizer, homem de seios cheios, fertilidade e habilidade para nutrir a terra, os piolhos do pó da terra. Nut, deusa do céu, vem as moscas. Neite, deusa da guerra e da caça, vem a peste nos animais. Shu, deus da luz e do ar. E Tefnut também, personificação do orvalho e da umidade. Cai sarna dos céus e acontece a úlcera nos homens e no gado. Bastet, deusa do lar, do fogo, das mulheres grávidas. Vem a Saraiva, né, que é o fogo do céu caindo. Osíris, deus da vegetação. Vem os gafanhotos e comem a vegetação. Apopis, personificação da escuridão e do mal. Deus manda trevas sobre a terra. Puto, protetor da casa real, associado ao nascimento. E vem a morte dos primogênitos. Olha que coisa linda, né? Isso são alguns dos deuses do exílio, tem muito mais. Porque Deus estava mostrando que não adiantava eles adorarem isso aqui para que houvesse a bênção na terra, na vida deles. E só o nosso Deus poderia trazer a bênção, amém? Amém. Então, se você quiser, depois eu passo isso aqui para você. Anota aí o seu e-mail que eu passo para você. Pega uma folha só, alguém, e manda aí. Oi. Boa noite. Paz. Vamos começar aqui.
Pode entrar. Tá. Aí a gente chega, passa o período dos juízes, a gente chega no período dos reis de Israel. O primeiro rei de Israel é Saul, que a gente já falou, né? Saul se torna o primeiro rei de Israel, que Deus escolhe, que Deus unge para o povo. E ele começa a reinar, e há um período de muita alegria, né? De muita adoração a Deus, por causa do reinado de Saul, que se torna próspero, porque Saul ele começa bem o seu reinado, né? Ele vence muitas guerras, ele traz a unificação do povo, o povo se volta para Deus ali através de Saul e de Samuel, né? Que já com Samuel o povo já estava bem, vamos dizer assim, quebrantado, entre aspas, porque Samuel ele liderava o povo de uma forma assim bem, já era um líder mesmo do povo. Samuel não somente era um sacerdote, um juiz, mas ele também era um líder, ele é a personificação de Cristo também, por ser sacerdote, juiz e profeta. Então ele é o tipo de Cristo. Então ele julga o povo, mas também como profeta, como sacerdote, ele está ali para levar o povo à adoração a Deus. E o povo teme muito a Deus porque Samuel era muito rígido com as coisas de Deus. Ele era muito junto de Deus, né? Muito íntimo de Deus. Então as coisas que ele falava eram respeitadas pelo povo. Tanto é que quando ele vai para ungir Davi, rei, o povo, quando ele chega lá, o povo pergunta para ele: é de paz a tua vinda? Porque eles tinham tanto temor do que Samuel poderia. Samuel aparece assim do nada, já fica logo com medo, no respeito, né, por aquele homem de Deus. Então eles já perguntam logo: é de paz a tua vinda? Ele fala: é de paz, eu vim sacrificar e tal, né, mas não diz que é ungir Davi ainda. Então, nesse período de Samuel, ele é respeitado. E Deus manda ele ungir Saul para que Saul pudesse reinar sobre o povo. Mas a gente sabe que Saul reina, né, tem um reinado bom a princípio, de vencer as guerras, mas depois se corrompe. Depois ele começa a fazer coisas que não agradam a Deus, como a gente já até citou aqui, Deus já tinha se afastado dele mesmo, que ele começa a perseguir Davi, né? Davi se torna um homem conhecido, um menino, né? Um menino conhecido do povo e respeitado pelo povo, porque Deus já havia ungido Davi escondido, né? Por Samuel, já havia ungido a Davi, e Saul começa a ver isso em Davi e fala: só falta o reino, né? E as mulheres começam a cantar. Saul venceu seus milhares, Davi venceu seus 10 milhares. E Saul começa a ter ciúme. Ciúme de Davi. Deixa eu passar aqui. Então, Israel e Judá, Judá era uma tribo, a gente está falando de tribos, né, divididas. Das 12 tribos são unidas, entre aspas, né? As 12 tribos estão ali, divididas entre a terra de Canaã. Mas Judá se destaca, porque Judá é o lugar da adoração. Judá é o lugar, é a tribo que se destaca pelos lugares onde havia adoração a Deus, havia o tabernáculo. Então Judá começa a se destacar. E as outras tribos começam a ficar um pouquinho de ciúme, né? Porque era o lugar escolhido por Deus ali naquele momento. Mas mesmo assim não há discórdia entre eles. Eles continuam em paz, apesar disso. E como Saul vem da tribo de Benjamim, eles começam, porque Benjamim está bem perto de Judá, porque Judá e Benjamim são ali juntinhos. E Saul, como vem da tribo de Benjamim, eles começam a estar também juntos e a respeitar a
respeitam Davi porque Davi respeita quem, gente? Saul, né? Davi respeita Saul. O tempo todo Davi respeita aquele que é líder sobre ele. Ele não se corrompe, né? O coração de Saul se corrompe, mas na soberba, mas Davi não se corrompe. Saul tem a soberba, mas Davi não. Davi está sempre sujeito. Por causa da soberba, Deus derruba. Né? Porque, como eu falei antes, Deus não divide a sua glória com ninguém. Soberba é querer glória para si. E Saul queria glória para ele. Tanto é que ele vai lá e sacrifica para que Deus fale com ele. Porque ele já estava cheio de soberba. E Deus não divide. Deus destrói porque Deus não aceita isso. Tá? Embora Davi tenha sido ungido lá na casa do pai dele, ele ainda não tinha substituído Saul. Eu não tenho certeza, mas eu acho que passam cerca de, não sei se são 17 anos, da primeira unção de Davi até ele se tornar rei, passam muitos anos. Que ele passa esses anos sendo perseguido por Saul. Ele passa esse tempo de tratamento, vamos dizer assim, né? É o tratamento para o reinado, é o aprendizado para o reinado. Não adianta a gente achar, né, que Deus vai ungir agora e daqui a pouco já está tudo certo. E a gente tem que passar pelo tratamento. Davi passa por esse tratamento antes de ser rejeitado, antes de ser, rejeitado não, antes de ser ungido rei. Um garoto rouba a cena, né? Samuel, eu fico imaginando, eu entro nesse negócio, eu fico imaginando os irmãos de Davi, né? Meu Deus, o menor, que não era, né? Ninguém dava nada, era aquele que Deus escolhe e rouba a cena no momento, todo mundo lá vestido, os 3 primeiros já estavam no exército de Saul, os 3 primeiros irmãos, e Davi é que é ungido rei. O menino é ungido rei. Então, para Deus, gente, não tem idade, não tem tamanho, não tem nada, não tem instrução, não tem grau de instrução, não tem nada. Para Deus, Ele olha o nosso coração. Amém? Davi tinha um coração sensível a Deus. Davi era um adorador. É isso que eu estou falando, né? Geração de adoradores. Davi era um adorador. Ele tinha um coração puro. Por isso Deus o escolhe. Ele não escolhe o melhor aos olhos humanos. Então, ainda há esperança para nós. Amém? Amém? Deus olha o teu coração. Não adianta a gente querer aparecer. Não adianta a gente querer estar na frente. Né? Querer que os outros nos reconheçam. Quanto mais a gente quer reconhecimento, menos Deus permite que a gente seja. Porque Deus não adianta. Ele não olha para isso. Ele olha para aquele que quer simplesmente ser servo. Davi era servo. Davi queria servir. E querer aparecer, irmão, Deus está legal disso. Tanto é que Satanás caiu por causa disso, né? Querer ser igual a Deus. E Deus não adianta, Deus não aceita que você queira aparecer. Deus quer um coração humilde. E esse coração Davi tinha. E surpreende até o profeta, né? Porque Samuel não estava esperando que fosse. Ele olha para o primeiro e diz, é esse, né? Porte bonito, né? De rei, já tem um porte de guerreiro. É assim que a gente olha. A gente olha para todo mundo da igreja, fulano, nossa, ele tem porte. Por que ele está sentado até hoje? Por que será? A gente vê nele, ele tem a postura de pastor, ele tem a postura de líder, né? Ele tem a postura de chefe, ele tem a postura de patrão. Mas por que ele está sentado até hoje? E às vezes a gente olha como Samuel olhou. E olha que Samuel era íntimo de Deus, hein? E olhou dessa forma. Que é assim que a gente olha. Mas Deus não olha como a gente olha, né? Graças a Deus por isso. Deus não olha como nós. Ele unge o menino Davi. Vamos lá. Oi? Mesmo sem entender, ele unge. Mesmo sem entender, isso aí. Mesmo sem entender, ele unge. Porque o que vale é a obediência. Não é o que ele está vendo, é a obediência dele. Né? Após, como eu falei, a
além de poeta e músico, é autor de grande parte dos salmos. Então, olha, eu fico imaginando, quem disse, né, que um grande guerreiro não pode ser sensível? Quem disse que um grande guerreiro não pode ser sensível a ponto de compor salmos tão lindos como a gente vê na palavra, né? Uma sensibilidade para cantar para Deus, para louvar a Deus. Então, os homens ainda há esperança para vocês, viu, homens? Que a sensibilidade de Davi esteja sobre vocês, em nome de Jesus. Sobre as mulheres também, né? A gente fala sempre que as mulheres são mais sensíveis, mas que os homens tenham a sensibilidade de Davi. Porque Davi era um homem sensível. Sensível àquilo que Deus queria para ele, sensível àquilo que ele podia cantar para Deus, né? Sensível ao coração de Deus. Ele tocava o coração de Deus. Muito mais de tocar o coração dos homens, ele tocava o coração de Deus. Né? Quantas vezes Deus está esperando a gente tocar o coração dele, gente? Eu fico em casa assim pensando nisso, eu falando, meu Deus, como é difícil a gente tocar o coração de Deus, porque a gente não consegue parar 5 minutos para adorar. 5 minutos a gente não consegue parar para adorar a Deus. Eu falo nos livros poéticos, né, que no meio da sua tribulação você seria capaz de escrever um salmo para Deus? Porque Davi era. Se ele estava feliz, ele escrevia um salmo. Se ele era perseguido, ele escrevia um salmo. Se ele estava triste, ele escrevia um salmo. E cantava para Deus. Será que a gente seria capaz de fazer isso? Cantar para Deus? Escrever um salmo para Deus? Isso eu deixo no livro de salmos. A gente vai falar. Vamos lá. O reconhecimento nacional de Davi como herói foi expressado subsequentemente, como eu já falei, no dito popular, né? Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E aí o ciúme de Saul vem à tona. E Saul vai com numerosas e sutis artimanhas para Davi. Mas mesmo assim a liderança de Davi é demonstrada, né? Fazendo sombra para Saul. Você imagina? Você é o líder. E o cara que está abaixo de você está fazendo sombra em você. O que você faria? Você falaria assim, pode passar. Ou você faria como Saul? Muitos líderes hoje destroem seus liderados por medo de perder. Tem líder aí? Amém. Você tem medo de perder, irmão? Eu sempre digo que quando Deus tira algo de nós, é porque Ele tem algo muito maior para nos dar. E a gente não precisa ter medo de perder. Como líder, tem líder. Nunca tenha medo de perder. Nunca tenha medo de sair da onde Deus te colocou. Nunca tenha medo de alguém tomar o seu lugar. Porque se você agrada a Deus, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. O problema é a gente querer fazer da nossa carne. Aí realmente vai dar medo de perder. Eu já vi muita gente com medo de perder. Muita gente. Eu nunca tive esse medo. Em nome de Jesus, eu nunca vou ter. Em nome de Jesus. Porque
departamentos, há funções, quando Deus tem muito mais do que funções para nós. Ele tem coisas grandíssimas. Ele tem níveis tremendos que a gente nem imagina que a gente possa alcançar. Que a gente não consegue alcançar a mente de Deus. Então, no momento, Ele está nos preparando para níveis maiores. Amém. Amém? Eu sei que você também está sendo preparado para isso. Senão você não estaria aqui. Como eu falei, quando o verdadeiro líder começa a surgir e ser aclamado pelo povo, os que estão no poder se sentem abalados e procuram de todos os modos eliminá-lo, que não é o correto, né? Davi só consegue escapar da morte por causa da amizade dele com Jonatas, né? Porque Deus sempre dá um ajudador para livrar a gente. Davi é perseguido por Saul, ele pede asilo, logo aonde? Nos piores inimigos, os filisteus. Ele vai para lá pedir asilo aos filisteus. Meio estranho, né? E ele fica no meio daquele grupo, se infiltra lá, né, como a quinta coluna, é honrado pelos filisteus, mas nunca deixa a sua raiz. Nunca deixa de amar Israel. Nunca deixa de pensar em Israel. Ele estava num momento naquele lugar, mas não influenciado pelos filisteus. Olha a diferença do povo de Israel. Com povos à sua volta é influenciado a adorar os seus deuses. Davi foge de Saul, fica no meio dos filisteus e ao invés de ser influenciado, influencia eles. Eu profetizo sobre a Dora, ao invés de influenciado, você vai influenciar onde você for. Em nome de Jesus. Nem sempre estar no meio do filisteu, irmão, é coisa ruim. Às vezes Deus nos coloca no meio de filisteus para a gente influenciar. E a gente está falando, Deus, me tira daqui. É a famosa frase da gente, Senhor, me tira daqui, que eu não estou aguentando mais. E Deus está querendo nos usar naquele meio. É isso. Deus está querendo usar a gente naquele lugar. E Davi foi usado naquele lugar. Ele influenciou. E o povo, ele era tão influenciador que chegou um momento da guerra que os príncipes que estavam na guerra disseram assim, manda esse cara embora que eu não sei não. Ele é bem capaz de se virar contra nós, porque ele é um israelita de sangue. Ele tem o sangue de Israel na veia. Então manda ele para casa. E o rei vai lá, manda ele para casa e não deixa ele pelejar naquela guerra, que era bem capaz dele se virar. Porque ele nunca ia fazer algo contra o povo de Israel, né? Vamos lá. Já falei. O certo é que Davi, né, nessa perseguição toda, ele nunca desrespeitou a autoridade de Saul. Ele teve várias oportunidades de matar Saul. Nunca desrespeite o teu líder. Nunca fale contra o teu líder. Nunca se levante contra o teu líder. Você vai sofrer consequências por isso. Você vigia nesse ponto, porque o espírito de rebelião contra um líder. Tem líder aí? Amém. O espírito de rebelião te odeia. Davi é um ensinamento vivo de que não precisamos nos levantar contra um líder para sermos honrados por Deus. Nunca precisamos. É Deus que trata com líder. Não somos nós. Deus pode até nos usar para falar alguma coisa. Como Davi mesmo gritou lá de longe, Saul, por acaso eu fiz alguma coisa contra você? Aqui, ó, a orla da tua veste. Olha aqui a tua espada na minha mão. Eu podia ter feito, mas eu não fiz. Deus pode até nos usar para falar alguma coisa, mas se levantar contra, nunca. Nunca se levante contra o seu líder. Uma vez eu estava na outra igreja que eu era líder das mulheres na igreja. E Deus assim estava bem difícil lidar com aquelas mulheres. Foi um período assim que as coisas não fluíam. Eu ficava perguntando para Deus, Senhor, eu faço tudo, eu trabalho, eu faço, né? Aquela coisa assim de você se dedicar e você estar ali guerreando, lutando, chamando as mulheres, fazendo as coisas e as coisas
assim que a gente faz? Sai pra lá, diabo! Submissa, eu faço tudo que ele manda. Tudo que ele pede eu faço. Aí Deus falou assim comigo: você faz no teu coração. Você não faz. Porque você vê os erros dele e você julga e reclama no teu coração. Você está sendo rebelde. Porque rebeldia não é o ato, é o sentimento. É o que está no nosso coração. Naquele momento eu falei: Deus, me perdoa. Tem misericórdia da minha vida. O Senhor sabe que não era de propósito. O Senhor sabe que não é. Que realmente tinha coisas que Ele mandava que era a sua graça. Eu falo: Deus, não é possível. Eu tenho que fazer isso mesmo. E eu falei: Senhor, me perdoa. Daqui em diante eu vou fazer o que Ele manda e com prazer, ainda que Ele esteja errado. Claro que não fugindo da palavra. Isso é óbvio. E eu comecei a fazer o que Ele falava com prazer. Meu ministério fluiu assim. Cresceu de uma hora para outra. Na igreja tinha uns 300, 400 membros no máximo. Eu fazia uma programação de mulheres e ter 100 e poucas mulheres numa tarde. Para uma igreja de 300, né? 300, 400, 100 e poucas mulheres era muita coisa. E Deus fez fluir. Deus me deu mulheres assim que me ajudavam. Eu podia sair e deixar na mão delas que as coisas aconteciam. Mas a partir do momento que o meu coração estava livre com o meu Deus. Então, examina teu coração. Como é que está o teu coração com teu? Será que você faz por prazer? Davi fazia por prazer. Saul pedia 100 recursos, Davi trazia 200. Ele tinha prazer em servir Saul. Ele não servia porque ele queria aparecer. Ele não servia porque Deus tinha ungido ele rei e ele sabia que ele ia tomar o lugar de Saul. Ele servia por prazer.